boa tarde à população que nos acompanha pela TV Câmara, também os munícipes presentes hoje no plenário aqui da Câmara de Taubaté, meus colegas vereadores, vereadoras e funcionários da Câmara. Venho fazer uma fala hoje pautada num iminente caos financeiro que a cidade de Taubaté pode viver, né? É estranho, talvez não estivesse nos planos, que esse caos financeiro estivesse tendo início já, na metade ainda do mandato do prefeito Ortiz Júnior, que pensou mal a nossa cidade, quando pensa um empréstimo, por exemplo, do CAF, que para cada $1 gasto tem que colocar o equivalente em reais em recursos próprios do município, nas obras que tem feito, obras muito questionadas pela população, porque a população mesmo questiona. É engraçado que a própria população que demandou por muito tempo o tapamento, se é assim que a gente pode dizer, dos buracos dessa cidade que estava quase afundando, a própria população tem questionado o recapeamento de algumas ruas que aparentemente não tinham necessidade de receber esse recapeamento, né? A decisão, ela me parece muito mais politiqueira mesmo, para trazer aquilo que a gente já sabe, chamar a atenção visual das pessoas e não fazer transformações verdadeiras, seu Pedro, a quem eu dou as boas-vindas aqui no nosso plenário nessa tarde. Fazer as transformações que a população precisa de fato, que ela vai poder sentir na pele a melhoria da qualidade de vida. Eu quero mostrar esse gráfico que a TV Câmara coloca. Eu já mostrei esse gráfico aqui em outras ocasiões, em debates em que a gente discutia a questão do desenvolvimento econômico da cidade, aquela desculpinha esfarrapada, né, de que a arrecadação do município está diminuindo, crise econômica. Eu vejo a manifestação aqui da população chega de maquiar, a professora Carol colocando, realmente, porque tudo muito parece maquiagem, né, para as pessoas verem e ficarem com aquela publicidade na memória, mas elas estão aprendendo que sentem, na prática, as dificuldades de sempre sendo vividas, só que com uma carinha nova, né? Nos prédios, enfim. E aí a gente vê uma gravidade muito séria com o decreto que o prefeito expediu no dia 22 de agosto, decreto número 14.330, dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita, execução da despesa orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2018. Não bastasse todo o poder centralizador da Secretaria de Finanças, né, da senhora Odila, que ainda tem uma relação familiar com o prefeito municipal. Senhora Odila, que está com os pagamentos da devolução daquela licença-prêmio, R$80 mil a senhora Odila conseguiu emprestado do povo de Taubaté, do orçamento público, sem juros, né? Nenhum cidadão taubatiano e taubatiana consegue um empréstimo nessas condições no banco, eu tenho certeza, vereador João Vidal. É um empréstimo sem juros do orçamento público e está devolvendo agora ainda em suaves prestações e faltando ainda com a devolução. Ela que inclusive está de férias, respondeu por ela nesse decreto a senhora a senhora Luciana Maria de Carvalho Abud. E esse decreto, o prefeito, ele congela algumas coisas, ele traz ali uma aparência de gestão financeira, uma austeridade ali, racionalização dos gastos, servidores não vão poder tirar férias, se isso implicar em substituição do seu serviço, os médicos contratados por uma empresa terceira estão sem receber os seus salários e daqui a pouco a gente vai ver a implicação disso no atendimento ao povo de Taubaté, nas unidades de pronto atendimento, as UPAs e no pronto socorro municipal, médicos com salários atrasados, e tudo isso a custo de quê? Esse gráfico aí, ele mostra, ele comprova, porque os números provam, né, que até a gestão do governo anterior ao prefeito Ortiz Júnior, a expectativa de receita do município, ela era muito realista. Ela era próximo o que se arrecada com o que se gasta. Tanto que vocês podem ver a linha azul e a linha vermelha bem pertinho uma da outra, certo? Embora esteja pequenininho aí para enxergar, mas a linha azul e a linha vermelha bem pertinho uma da outra, mostra que o que foi previsto e o que foi realizado estão ali, ó, muito próximos, tá?
A partir do ano 2014, se eu não me engano, o primeiro orçamento feito pelo prefeito Ortiz Júnior, a gente vê o início do distanciamento da linha azul e da linha vermelha, porque ele superestima a receita para poder dar essa justificativa barata de que estamos com dificuldades administrativas, não estamos realizando a receita. Mas, na verdade, ela foi superestimada, seu Pedro. Por isso, não realiza. Eu tinha muitos outros assuntos para falar, mas esse era importante. O IDEB que saiu agora, também vou falar mais dele em outras ocasiões mais oportunas, com mais tempo para explicar para vocês o quanto ainda não atingimos a meta, infelizmente, a despeito da ampla destinação de orçamento público no setor. E também acabei de receber uma resposta sobre o Lopes Chaves do governo do estado, depois eu compartilho com vocês. Muito obrigada, presidente. Boa tarde, população que nos acompanha mais uma vez. Venho fazer a discussão, então, dos requerimentos dos meus colegas vereadores, requerimentos muito pertinentes, solicitando informações ao prefeito municipal sobre as políticas públicas e as questões que prejudicam todos os dias o povo de Taubaté. Mas eu vou começar com relação à nossa cultura. O vereador Dentinho falou muito bem, me antecedendo, na sua fala na tribuna de hoje, com relação à falta de investimentos na cultura a nível nacional. Esse é um problema que o nosso país vive, o estado de São Paulo vive e as cidades também. E Taubaté, infelizmente, não é diferente. Poderia dar exemplo e fazer diferente, mas não é o caso. Também não investe em cultura, não enxerga que o desenvolvimento econômico do país e do mundo tem a ver com a economia criativa, com serviços que já ultrapassaram a contribuição da indústria, inclusive no PIB, no Produto Interno Bruto do município de Taubaté. E aí ele fez um requerimento muito legal com relação à audiência pública da semana passada dos artesãos. Eu não pude estar aqui presencialmente, na verdade eu estava na Câmara, mas estava no gabinete resolvendo algumas questões, acompanhei pela TV, entrei em contato com os artesãos, quero colocar à disposição aí para a assessoria do vereador Dentinho, o vereador Dentinho também, para discutirmos as questões, como é o caso da solicitação desse requerimento, de uma casa para os artesãos, de um espaço que fomente aquelas pessoas que vivem, que têm como renda única da sua casa, da sua família, o artesanato, a cultura e a economia criativa. Junto disso, eu também fiz, no mesmo sentido, um requerimento com relação ao carnaval. É preocupação, sim, o carnaval é uma atividade de cultura, de lazer, de resistência das populações de periferia. O samba é arte, é cultura, traz reflexões e crescimento para os indivíduos, né? Porque todo mundo precisa de um lazer também. E a gente está aí com um atraso já, porque estamos no mês de setembro. E aí, de novo, já são 6 anos de gestão e não se aprendeu até hoje. Fazer as coisas de forma planejada, organizada, com antecedência, para não ficar cobrando depois das escolas de samba, das agremiações e organizações, que são também organizações sociais, né, com CNPJ, que fazem serviços também, devolvem serviços para a população, na forma de escolinhas de samba, de instrumentos para crianças, né, e entre outras coisas, para que possa se organizar isso. Junto da questão que a gente já vê aí pelo decreto que eu comentei na minha fala, né? Um decreto que nos soa de início muito estranho, mas a gente está aqui para fiscalizar, esse é o nosso papel e eu farei isso, para entender onde é que está o dinheiro do povo de Taubaté. É um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma arrecadação superestimada e que agora está aí passando dificuldade, fazendo com que o servidor público não possa tirar férias, entre outras coisas. E para dizer que é com pesar também que a gente tem a notícia e fica muito triste com o que aconteceu com o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. É reflexo dessa falta de investimentos e no município de Taubaté acontece o mesmo. Não tem ar-condicionado, não tem condições mínimas de manutenção dos arquivos, dos acervos, que são importantes para manter a nossa história viva, para que a gente possa também conseguir pensar o futuro, né? E agora ainda finalizando, segundo assunto que eu gostaria de tratar, também um requerimento do vereador Dentinho com relação aos ônibus.
Quero lembrar mais uma vez os meus pares que na semana que vem, dia 13 de setembro, eu vou presidir uma audiência com relação ao transporte coletivo no nosso município, para a gente mais uma vez tentar fazer dessa casa o que é o papel dela por excelência, representar o povo de Taubaté que está sofrendo nas ruas de forma caótica, porque é um caos o transporte coletivo na cidade de Taubaté. Todos aqui estão falando, exercendo sua função, representando a população, fiscalizando o serviço, porque as pessoas estão levando mais de 1 hora para chegar de um ponto a outro. Na semana passada eu estive no Bela Vista fazendo gabinete itinerante, tentei tomar ônibus, fiquei 50 minutos no ponto. Ele não passou. E aí eu tinha uma reunião, precisei sair de carro. E aí o pessoal que estava no ponto de ônibus lembrou que ainda que eu quisesse, ele levaria 1h10 do Bela Vista, ali no Santa Teresa, para chegar na rodoviária. Isso é um absurdo. E eram essas as minhas considerações.